Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 1º de abril, mês novo, começando hoje. Veja agora os destaques aqui do segunda edição. Baleada. Policial civil é ferida durante operação em Rio Grande. Só nesta semana, 3 agentes da segurança foram alvos da criminalidade no estado. Veja os detalhes da investigação. Eleição fora de época. Cidade da Serra se prepara para escolher novo prefeito no domingo. Saiba por quê. Não é 1º de abril. Mês começa com temperaturas negativas no Rio Grande do Sul. Já já, a previsão do tempo para o fim de semana. Olha, me disseram que São Pedro já está até de pala. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, abrimos a segunda edição de hoje com uma notícia extremamente triste, em especial para a área da segurança pública. Uma policial civil foi baleada na cabeça durante uma operação lá na cidade de Rio Grande do Sul do estado. E por isso, a gente vai direto para a redação conversar com a Gabi Lerina para saber o estado de saúde dessa agente. Gabi, estado de saúde, as circunstâncias dessa operação e desse incidente, minha amiga. Boa noite. Oi, Chemali. Boa noite para ti, a todos que nos acompanham. Sabe, Chemali, fiquei pensando, imagina só a angústia, a apreensão dos colegas dessa escrivã e também dos familiares depois dessa situação, né? Imagina só o desespero que não foi, né, Chemali? A escrivã está em coma, o estado de saúde dela é considerado estável, Chemali. A gente foi socorrida, ainda consciente, nós estamos vendo agora a imagem, pelo helicóptero da polícia e foi encaminhada ao Hospital Santa Casa, onde ela passou por uma cirurgia. Laline Larrateia, 36 anos, foi atingida por um tiro, Chemali, durante uma operação lá em Rio Grande, no sul do estado. O autor do disparo era um dos alvos da operação e já foi preso. As equipes estariam indo até a casa desse alvo para prendê-lo e cumprir mandados de busca e apreensão quando o homem disparou contra os policiais. Ele tem antecedentes por tráfico de drogas, furto e receptação. O objetivo da operação era identificar uma organização criminosa que atua junto ao tráfico de drogas. No total, 4 pessoas foram presas, armas, munições, cocaína também foram apreendidos. Essa semana, mais outros casos envolvendo policiais, Chemali, algo bem curioso, né? Policiais que foram alvos da criminalidade. Um desses casos aconteceu lá na fronteira com o Uruguai, foi lá em Livramento, durante uma operação. Foi um policial federal que ficou baleado também durante uma operação policial. Os policiais estavam cumprindo mandados de busca e apreensão quando um deles foi atingido. O atirador foi preso e o policial não corre risco. Na terça-feira, Chemali, um policial militar foi baleado aqui em Porto Alegre. Inclusive, nós acompanhamos de perto esse caso. Exato. Esse assalto, essa tentativa de assalto aconteceu na rua Aveiro de Castro, aqui no bairro Santana, em Porto Alegre. Esse policial havia estacionado o carro e estava aguardando um parente quando ele foi surpreendido por 2 bandidos. Um desses bandidos, de 21 anos, um deles tentou revistar essa vítima, um policial militar, e aí começou uma troca de tiros entre a vítima, o policial e esses 2 criminosos. O de 21 anos foi atingido, acabou morrendo ali no local, na calçada, e o de 17 anos, um adolescente, foi apreendido dentro do hospital de pronto-socorro quando procurava por atendimento porque havia ferido uma das mãos. Então, olha, muito triste essa semana aí, bastante violenta contra os agentes da segurança aqui no nosso estado, Chemali. E pessoas que têm treinamento, né, para lidar com essas situações de risco, a gente sempre fica muito, né, tocado, porque acompanha essas operações, nós nos arriscamos também, acompanhando o trabalho das polícias, da Brigada Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, portanto, todos na torcida pela melhora do estado de saúde da Laline Larrateia, lá de Rio Grande, que está em Porto Alegre, lutando aí justamente para recuperar, poder voltar para casa, voltar para sua família, todos na torcida, minha amiga. Já já a gente conversa de novo. E essa notícia tem relação com a ação de combate ao crime organizado e um dos crimes mais nojentos que existe é o tráfico de drogas. Uma pesquisa do Instituto Geral de Perícias aqui do estado aponta que toda a cocaína que circula no Rio Grande do Sul é adulterada.
Só em Porto Alegre foram analisadas 54 amostras. Dessas, 35 tinham menos de 50% do teor dessa droga. A pesquisa analisou 141 amostras de cocaína apreendidas em operações policiais em todas as regiões do estado. O teor da droga presente varia de 0 a 78%. Nenhuma delas é cocaína 100% pura. Qualquer pó branco que tiver disponível aí, barato, de baixo custo, que pudesse ser acrescentado, é acrescentado, né? Seja lá na fonte original do fornecedor dessas drogas ou pelas facções internas, com o objetivo final de ter um maior volume. O baixo teor da droga nas amostras se repete no interior. Na região sul, a presença de cocaína no material analisado ficou entre 14% e 41%. Já no oeste do estado, não passou de 35%. A cocaína, por si só, já é um estimulante poderoso. Ela pode provocar problemas de coração, nos pulmões e também no cérebro. Só que esses danos podem ser ainda maiores se há outras substâncias misturadas ao pó. Entre elas estão a tetracaína, a lidocaína e até a cafeína. Todas substâncias que agem sobre o sistema nervoso central e lateral e até mesmo o autocontrole do usuário. Causa desde tremores, palpitações, taquicardia, vários danos ao cérebro, convulsões e até mesmo levar à morte. Flagrante na tela do segunda edição, farmácia alvo de criminoso em Palmeira das Missões. É o destaque que abre o nosso giro de notícias. O homem chega no estabelecimento se passando por cliente, vai até o caixa e começa a fazer a limpa. Além do dinheiro, ele levou os celulares das funcionárias. O prejuízo foi de R$1.000. O crime ocorreu na última terça-feira. Um homem foi arrastado por um carro após ser agredido na saída de um bar em Dom Pedrito. A vítima caiu desacordada depois de levar um soco e continuou sendo espancada. Depois das agressões, o homem permanece no chão até que um veículo passa por cima e acaba arrastando o rapaz. O motorista não estava envolvido na confusão e parou para prestar socorro. Foi na madrugada de segunda-feira. 584 óculos de sol falsificados foram apreendidos hoje em 2 óticas de Canoas. Os responsáveis responderão pela prática dos crimes de violação aos direitos autorais, venda de produtos contrafeitos, além de crime contra as relações de consumo. E hoje é sexta-feira, dia da crônica do nosso mestre das panelas e das palavras, Pinheiro Machado. Olá! A má notícia é a morte de Luiz Carlos Lisboa, jornalista gaúcho excepcional, falecido pouco antes de completar 94 anos. Poucas pessoas como Lisboa ajudaram tanto os cinemas e a divulgação de eventos culturais gaúchos. Sempre preocupado com a vida cultural, ajudou a criar o BRIC da Redenção. A Folha de São Paulo, ao noticiar a morte de Lisboa, escreveu: louco por cinema, Lisboa idealizou o Festival de Cinema de Gramado. Dono de vasto acervo cultural, Lisboa doou parte à Cinemateca Capitólio e ao Arquivo Histórico de Porto Alegre. Aos 90 anos, ia ao cinema todos os dias, às vezes saindo direto de uma sessão para outra. E amanhã, no Anônimos Gourmet, pão de mel na travessa. Não perca! Voltaremos! Cinemateca Capitólio, baita dica de cultura que o Anônimos traz aqui na crônica de hoje. Ainda hoje, aqui no segunda edição, eleições fora de época, tem Cidade da Serra, que vai escolher o prefeito neste domingo. E também o Carnaval fora de época, a tradicional descida da Borges, dá início à folia aqui na capital dos gaúchos. A gente volta já já. Voltamos com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Olha, hoje, meus amigos e minhas amigas, eu tenho um recado para quem está precisando daquela força para vencer o dia com mais disposição e energia.
Você aí já conhece o zinco quelato Santo Hábito da Farmácias Associadas? Se ainda não conhece, venha conhecer. Ele auxilia no funcionamento do sistema imunológico, no metabolismo e na manutenção dos ossos. Mas, além disso, ele ajuda no processo de divisão celular e tem ação antioxidante. O zinco quelato Santo Hábito é aquele produto completo para você. Encontre em toda a rede Farmácias Associadas por um preço super especial usando o seu cartão de vantagens. E olha, para quem gosta, nada de veranico. O mês de abril começou com mínimas abaixo de zero aqui no nosso estado. De bota e bombacha, gaúcho caminhou sobre o Campo Branco pela geada na fazenda Montenegro, lá em São José dos Ausentes. Nos campos de cima da serra, o município marcou a mínima no estado hoje, menos 0,7 grau. Foi a primeira marca negativa na região da serra deste ano. O sábado segue friozinho pela manhã, mas à tarde esquenta um pouco mais, com máximas passando aí dos 20 graus. No domingo vem chuva de novo, principalmente para as regiões central, na fronteira e também no sul do estado. Como eu disse, São Pedro já está separando pala para começar a acostumar o couro da gauchada. E olha, essa notícia prepare o seu braço. Segunda-feira é dia de se proteger contra a influenza. A vacinação é feita em etapas. E quem vai explicar para a gente, lá na redação, Gabi Lerina, começam vovôs e vovós, né, minha amiga? Isso mesmo. Falou em frio, né? Vamos se preparar para se proteger, aí, né, Chemali? Isso aí. Bom, além da vovozada, Chemali, o outro grupo também, o público-alvo, são os trabalhadores em saúde. Primeira etapa, então, dessa campanha de vacinação tem como público-alvo cerca de 2 milhões de idosos e de 360 mil trabalhadores em saúde que vivem aqui no Rio Grande do Sul. Só aqui em Porto Alegre, a imunização vai acontecer em 124 unidades de saúde. De segunda até a sexta-feira. Essa primeira fase vai até o dia 30 de abril. No caso dos idosos, para poder receber a dose, é preciso comprovar a idade através de um documento. A segunda etapa, a segunda fase da campanha de vacinação, está marcada para acontecer entre 2 de maio e 3 de junho. E aí, entre esses grupos, estão crianças de 6 meses até menos de 5 anos, gestantes, mulheres que recém tiveram bebê, entre outras pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde informou que recebeu 81.660 doses. Vamos ouvir mais detalhes sobre isso. Importante lembrar que essa vacina pode ser aplicada junto com a vacina contra a Covid. E além disso, a vacina da influenza aplicada neste momento também vai proteger contra o vírus H3N2, que foi um vírus que acometeu muitas pessoas no final do ano passado. A vacina ela salva vidas, ela protege as pessoas, evita internações e evita o agravamento da influenza. Claro que nós vamos conversar com quem será o público-alvo, as vovós, no caso, vovós e vovôs, para saber o que eles pensam sobre estarem vacinados e se protegidos aí contra a gripe. Vamos ouvir. Sempre faço. É muito importante. Importante, claro. Todo mundo deveria se vacinar. Ficar protegida, né? Hoje em dia não dá. Não dá para facilitar. Facilitar, você dá mal. Ainda mais com São Pedro de Pala, né, Chemali? Não dá mesmo para bobear, né? Bom, além dessa vacinação da gripe, começa também na segunda-feira uma outra campanha, que é a campanha do sarampo, que tem como primeiro público-alvo os trabalhadores em saúde. E olha só esse alerta importante, viu? O Ministério da Saúde alertou que entre as crianças o sarampo alcançou o menor patamar de cobertura dos últimos 10 anos. Chemali. Tá certo, minha amiga. Valeu pelas informações. Bom fim de pra Gabi. Não dá para dar mole para vírus nenhum. A vacina é sempre a melhor proteção. E olha essa, com quase 1.000 casos de dengue. Porto Alegre fará um dia D contra o mosquito neste sábado. Olha as informações. Estão previstas visitas a 31 bairros. Nas quadras com maior infestação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. É importante que os moradores recebam as equipes para que possam revisar os pátios para acabar com os criadouros do mosquito. Em água parada sempre, gente. A lista com os bairros da Força Tarefa está disponível na página do Facebook do SBT. Importante dizer, todos os
fiscais da prefeitura, agentes de saúde, sempre identificados com todos os aparatos, nunca estarão sozinhos. Confie na força-tarefa da prefeitura para combater a dengue aqui na capital dos gaúchos. Agora a gente fala de uma eleição fora de época. Tem uma cidade lá da Serra que vai eleger um novo prefeito no próximo domingo. Por isso vamos ao vivo conversar com o Guilherme Fadanelli para saber os detalhes. Os eleitores já programando o domingo para fazer valer o direito à democracia, né, Fadanelli? Boa noite. Pois é, Chemali, boa noite. E olha, essa eleição vai acontecer no município de Garibaldi, conhecido como a Terra do Espumante. Por lá, Chemali, vão ser 2 candidatos disputando a prefeitura: Sérgio Quesini, do PP, e Sandro Guarda, do PT. A votação será entre 7 da manhã e 5 da tarde. Podem votar todos os eleitores com inscrição regular no município até 3 de novembro de 2021. Para votar, o cidadão deve portar documento oficial com foto, título de eleitor ou apresentar os dados da inscrição eleitoral pelo aplicativo e-Título. Essa eleição suplementar acontece por causa da cassação do diploma de Alex Carniel, do PP, eleito em novembro de 2020, mas que passou ali por situações de crimes eleitorais. Ele teve declarada sua inegibilidade por 8 anos pela Justiça Eleitoral. O candidato Sérgio Quesini era vice de Carniel e também teve o mandato cassado. No entanto, Chemali, ele não ficou inelegível, o que possibilitou então ele participar da eleição de domingo. Volto contigo. Tá certo, Fadanelli. Obrigado, meu amigo. Bom trabalho aí na Serra Gaúcha. E olha, agora esporte aqui no segunda edição. Amanhã é dia de final do Campeonato Gaúcho. Depois de vencer por 1-0 lá em Erechim, o Grêmio joga contra o Ipiranga na Arena para confirmar o título. Está chegando a hora. O dia da final do Gauchão já vem. E o Grêmio tem de apenas empatar. Um empate já garante o pentacampeonato gaúcho contra o Ipiranga. Eu já te mostrei aqui no SBT Rio Grande a provável escalação e mostro mais uma vez. É a última, eu prometo. Mas a novidade é que Diego Souza deve mesmo ficar de fora do time titular. Já Ferreira retorna após cumprir suspensão em Erechim. Mas nada de jogo jogado. A gente vai ter que ter muita concentração, ter os pés no chão, ter a humildade de correr muito, de trabalhar. Não vai ser fácil, porque o time deles é muito qualificado. No lado colorado, o Wanderson, que a gente está vendo aí cheio de pose, lesionou. Edema na coxa. É dúvida para o jogo de quarta, na estreia do Inter na Sul-Americana. São as novidades da dupla Grenal. Em busca do Penta, em busca do time ideal. Sextou, Marcelo Chemali. É isso aí, sextou, Matheus Schenck, tudo para amanhã na grande decisão do Campeonato Gaúcho. Agora olha essa, alô Foliões com samba no pé. A tradicional descida da Borges está de volta ao calendário. Já estou ouvindo o fervor das escolas de samba aqui em Porto Alegre. Vamos direto para lá, para o centro da capital, falar com a Lu e saber como está o clima. Tá lá a Lu tentando concentrar a informação. Luciane Coman, boa noite, guria. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, olha, é até uma emoção ouvir de novo esse samba, esse carnaval, tá aqui pertinho, e olha só, quando a gente está presente, a gente arrepia ouvindo o carnaval, esse carnaval de verdade. Aqui a descida da Borges começou, na verdade, numa solenidade às 6h30 da tarde, ali em frente ao Paço Municipal, em que o prefeito entregou a chave da cidade para o Momo e para a corte. E aí essa solenidade é a abertura oficial do Carnaval 2022, que esse ano está fora de época, né? Foi adiado para maio. E esse evento hoje aqui é um evento especial, uma edição especial em comemoração aos 250 anos de Porto Alegre. Como você está vendo aqui atrás, né, Chemali? Quem está agora descendo a Borges é a Imperadores do Samba. São 7 escolas que vão passar aqui pela Borges de Medeiros essa noite, até a meia-noite. A última que deve entrar aqui é a Estado Maior da Restinga. E nesse momento, o pessoal aqui da Imperadores está descendo a Borges, lá da esquina Democrática, aqui para o Paço Municipal. Rafa Cavalheiro está aqui comigo. Rafael, é uma emoção, né? 2 anos sem carnaval. Todo mundo tava com um grito entalado aqui, um grito de carnaval. Com certeza, isso aquilo é apenas a concentração, o esquenta do carnaval, né? Dia 6, 7 e 8 de maio
vai explodir o carnaval aqui em Porto Alegre, né? Depois de 2 anos, pô! Nossa, tá todo mundo muito emocionado, você tá emocionado. E aqui é um evento muito tradicional, centenário, né? Sim, a descida da Borges já tem história no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Tem gente de fora do estado para participar aqui, para conhecer a tão famosa descida da Borges de Porto Alegre. Chemali, é uma alegria contagiante, muita gente aqui, ó, conferindo aqui no centro de Porto Alegre essa festa. Eu vou deixar com vocês, então, o Carnaval da Imperadores do Samba ao vivo pro SBT, gente. Que alegria! 2 anos esperando essa alegria do Carnaval de volta. Sobe o som, tá aí, gente, que alegria, que emoção. Aí o Carnaval de novo, nas ruas da capital gaúcha. Valeu, Rafa Cavalheiro, valeu, Luciane Coma. Tá aí, que emoção, gente. Muito legal isso aí. É o esquenta, como disse o Rafa, lá no mês de maio, comecinho de maio, o Carnaval oficial das escolas de samba, patrimônio cultural aqui da cidade de Porto Alegre. A todos, uma boa folia, um bom Carnaval nessa sexta-feira. O SBT Brasil na sequência, a gente se fala lá na segunda-feira. Baita finde para todo mundo. Se divirtam com responsabilidade. Baita finde. Tchau, tchau.